6 sinais de que você irá para o céu. Depois da morte, assista a isso antes que seja tarde demais. Se você desse o seu último suspiro, hoje você sabe, sem sombra de dúvida. Onde passaria a eternidade? Pense nisso por um segundo. Imagine estar diante de Deus, o Criador do universo, olhando em seus olhos, enquanto Ele dita o seu destino eterno. Você ouviria as palavras, muito bem, servo bom e fiel. Mateus capítulo 25, versículo 23, ou você ouviria algo muito mais aterrorizante: afaste. Se de mim eu nunca o conheci. Mateus capítulo 7, versículo 23. Eu sei que isso é profundo, mas é uma questão que não podemos nos dar ao luxo de ignorar. O céu é real, o inferno é real e gostemos ou não. Cada um de nós está indo para um desses dois lugares. Mas aqui está a boa notícia. A Bíblia nos dá sinais claros, sinais poderosos e inegáveis que revelam se estamos realmente no caminho para o céu. E hoje nós vamos analisar 6 deles ao final desta mensagem. Você não terá mais que se perguntar: eu sou realmente salvo ou eu vou para o céu? Porque nós vamos direto à palavra de Deus para buscar a resposta. E deixe-me dizer a você que isso não é sobre opiniões, tradições ou ideias para fazer você se sentir bem. Isso é sobre o que a Bíblia realmente diz. Então, se você está pronto para descobrir como está a sua situação com Deus e o que você precisa fazer para ter 100% de certeza da sua salvação, fique comigo, porque esta pode ser simplesmente a mensagem mais importante que você já ouviu na vida, porque isso importa a realidade da eternidade. Antes de entrarmos nos 6 sinais, vamos ser sinceros por um momento: a eternidade não é uma brincadeira. Um dia, cada um de nós estará diante de Deus, sem exceções. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem. Uma vez vindo depois disso, o juízo, isso significa que não há reencarnação, não há segunda chance depois da morte. Não há como voltar atrás às decisões que tomamos agora. Enquanto ainda estamos respirando, determinam onde passaremos a eternidade. E eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando: mas não vai todo mundo para o céu. Quero dizer, contanto que eu seja uma boa pessoa, Deus vai me deixar entrar certo. Ouça com atenção. Essa é uma das maiores mentiras que Satanás quer que você acredite. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14, que o caminho para a vida, o caminho para o céu é estreito. Poucos o encontram, mas o caminho para a destruição, o caminho para o inferno é largo. E muitos entram por ele. Isso significa que nem todo mundo vai para o céu. Na verdade, de acordo com Jesus, mais pessoas acabarão no inferno do que no céu. Deixe isso penetrar na sua mente por um segundo agora. Não me leve a mal. Eu não estou aqui para assustar você, mas estou aqui para lhe dizer a verdade, porque me importo com a sua alma e Deus se importa ainda mais com a sua alma. É por isso que Ele garantiu que tivéssemos sinais claros, sinais de alerta e sinais de confirmação, para que nunca tivéssemos que duvidar de onde estamos com Ele. Então, hoje nós vamos examinar 6 sinais bíblicos que provam que você está no caminho para o céu. E ouça, se você ainda não vê todos esses sinais em sua vida. Não entre em pânico, Deus ainda está trabalhando em você. O objetivo aqui não é fazer você duvidar da sua salvação, mas ajudar você a examinar o seu coração e se aproximar de Jesus. Então você está pronto. Vamos para o primeiro sinal. Sinal 1, você aceitou verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Vamos começar com o sinal mais importante, o seu relacionamento com Jesus Cristo. A Bíblia deixa isso bem claro em João capítulo 14, versículo 6. Quando Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Senão por mim, isso significa que não há outro caminho para o céu. Não por ser uma boa pessoa, não por ir à igreja todo domingo, não por fazer caridade, nem mesmo por seguir tradições religiosas, apenas através de Jesus. Então deixe-me perguntar a você: você aceitou verdadeiramente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Eu não estou perguntando se você acredita em Deus, eu nem estou perguntando se você acredita que Jesus é real, até os demônios acreditam nisso. Tiago capítulo 2, versículo 19. A verdadeira questão é: você entregou a sua vida a Ele como é a verdadeira salvação. Muitas pessoas acham que são cristãs só porque cresceram em uma família cristã, foram batizadas quando bebês ou vão à igreja nos feriados. Mas a salvação não tem a ver com a sua origem, tem a ver com o seu coração. A Bíblia ensina em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não se trata apenas de fazer uma oração, trata-se de acreditar genuinamente em Jesus e entregar a sua vida a Ele. Isso significa que você se arrependeu dos seus pecados. Não é apenas se sentir culpado, mas dar as costas para o pecado e escolher seguir a Jesus. Você confia apenas em Jesus para a sua salvação. Você sabe que não pode se salvar e depende totalmente do sacrifício dele na cruz. Você fez de Jesus o Senhor da sua vida. Isso significa que ele não é apenas uma parte da sua vida, ele é a sua vida. Se você aceitou Jesus de verdade, esta é a maior garantia que você tem de ir para o céu. Porque o próprio Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Falsas conversões versus fé genuína. Mas aqui está o aviso, nem todo mundo que se diz cristão é verdadeiramente salvo. Jesus deu um dos avisos mais sérios em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas são pessoas que achavam que estavam salvas. Elas até fizeram coisas em nome de Jesus, mas Jesus lhes diz, eu nunca os conheci. Por quê? Porque eles tinham religião, mas não tinham relacionamento. Eles apenas cumpriam as formalidades. Talvez eles fossem à igreja, talvez fizessem coisas boas, mas eles nunca entregaram seus corações verdadeiramente a Jesus. Então, pergunte a si mesmo, eu realmente conheço a Jesus ou eu apenas sei coisas sobre ele? Se a sua fé for real, você pode ter confiança de que está no caminho para o céu. Mas se você não tem certeza, agora é a hora de se acertar com Deus. Vamos passar para o segundo sinal. Sinal 2, você dá os frutos do Espírito Santo. Se você realmente aceitou Jesus, haverá evidências na sua vida. Em Mateus, capítulo 7, versículo 16. Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. O que isso significa? Isso significa que, assim como uma árvore saudável produz bons frutos, um verdadeiro cristão produzirá frutos espirituais. E de que tipo de fruto estamos falando?
Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23 nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os resultados naturais de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Vamos analisar cada um deles. Amor, você ama genuinamente os outros mesmo. Quando é difícil, você perdoa ou guarda mágoas. Alegria. A sua alegria depende das circunstâncias, ou você tem uma alegria profunda e duradoura em Cristo. Paz, você confia em Deus nos momentos difíceis, ou vive em constante preocupação e medo. Paciência, você se irrita facilmente ou demonstra graça, e paciência com os outros, amabilidade e bondade. Você trata as pessoas com gentileza mesmo quando elas não merecem fidelidade. Você está comprometido com Deus mesmo quando a vida fica difícil. Mansidão. Você fala com amor ou você destrói as pessoas com as suas palavras. Domínio próprio. Você é disciplinado em suas ações ou cede facilmente à tentação. As boas obras não salvam você, mas revelam a sua fé. Agora vamos deixar bem claro, não somos salvos pelas obras. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você não ganha sua passagem para o céu sendo uma boa pessoa. A salvação é um presente de Deus. Mas o fato é que se você for realmente salvo, a sua vida demonstrará isso. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz assim: também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Em outras palavras, a verdadeira fé produz ação. Se você diz ser cristão, mas não há evidência, não há mudança, não há fruto e não há desejo de viver para Deus, então você precisa se perguntar: a minha fé é real? Sinais de verdadeiro crescimento espiritual. Ninguém se torna perfeito da noite para o dia. Todos nós lutamos e todos nós falhamos, mas a chave é essa. Você está crescendo. Você deseja se tornar mais parecido com Jesus. Você se sente convencido pelo Espírito quando peca. Você está se tornando mais paciente, mais amoroso e mais parecido com Cristo ao longo do tempo. É assim que se parece o fruto espiritual. Então pergunte a si mesmo: eu vejo os frutos do Espírito Santo na minha vida ou ainda estou vivendo do mesmo jeito que vivia antes de dizer que seguia a Jesus? Porque se o Espírito Santo está verdadeiramente em você, ele o transformará. Se você está vendo essa transformação, esse é um sinal maravilhoso de que você está no caminho para o céu. Agora vamos para o terceiro sinal. Sinal 3, você obedece aos mandamentos de Deus com alegria. Muitas pessoas dizem amar a Deus, mas as suas ações contam uma história diferente. A Bíblia é muito clara: se você realmente ama Jesus, você obedecerá. João capítulo 14, versículo 15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Note o que Jesus não disse. Ele não disse: se você me ama, você pensará em guardar os meus mandamentos, ou se você me ama, você obedecerá. Quando for conveniente, não, ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em outras palavras, a obediência não é opcional para um verdadeiro cristão. A obediência como uma resposta natural à salvação. Agora vamos ser claros: não somos salvos por obedecer a Deus. A salvação é pela graça, por meio da fé. Não por obras. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas o fato é que quando você é verdadeiramente salvo, a obediência vem
Naturalmente, pense da seguinte forma: quando você realmente ama alguém, você não o obedece por medo ou obrigação. Você o obedece porque quer agradá-lo, é a mesma coisa com Deus. Se você o ama de verdade, desejará fazer o que lhe agrada. 1 João capítulo 2, versículos 3 e 4 diz: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: Eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Essa é uma afirmação forte. A Bíblia está dizendo que se alguém afirma conhecer a Deus, mas não o obedece, essa pessoa está mentindo, não é legalismo. Mas amor, agora vamos fazer uma distinção importante. A obediência não se trata de seguir uma lista de regras apenas para evitar punição. Isso é o que é o legalismo. O legalismo é quando as pessoas tentam ganhar a aprovação de Deus seguindo regras. Mas a verdadeira obediência vem do amor e da gratidão pelo que Jesus fez por nós. Jesus disse em Mateus capítulo 20, e 2 versículos 37 a 40, que os maiores mandamentos são amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmos. Realmente, amarmos a Deus, naturalmente iremos querer seguir os seus caminhos. Não porque somos obrigados, mas porque nós queremos. Você obedece a Deus? Quando ninguém está olhando aqui, está um teste importante. Você só obedece a Deus quando os outros estão olhando. Ou você vive em obediência mesmo quando ninguém mais vai saber. A verdadeira obediência acontece em particular nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando na maneira como você trata as pessoas, quando não ganha nada em troca na maneira como você vive a sua vida, quando não há ninguém lá para aplaudir você. Então pergunte a si mesmo: eu obedeço a Deus porque eu amo ou apenas porque sinto que tenho que obedecer? Estou crescendo em obediência mesmo quando é difícil. Eu sigo os comandos de Deus mesmo quando ninguém mais vê. Se a sua resposta for sim, esse é um sinal poderoso de que você está trilhando o caminho para o céu. Agora vamos passar para o próximo sinal. Sinal 4. Você ama os outros de forma profunda e altruísta. Este é imenso a Bíblia. Deixa muito claro que se você não ama os outros, você não conhece verdadeiramente a Deus. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você entendeu isso? Se você não ama, você não conhece a Deus, é sério. Assim, o amor é o maior mandamento. Quando perguntaram a Jesus qual era o mandamento mais importante, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 20 e 2 versículos 37 a 39. Isso significa que o amor não é apenas de tudo, como é o verdadeiro amor cristão. Muitas pessoas acham que amor é apenas ser legal, mas o amor bíblico é mais profundo do que isso. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7. O amor é paciente. Você é paciente com pessoas difíceis? Ou se irrita facilmente? É bondoso. Você trata os outros com gentileza, mesmo quando eles não merecem, não é invejoso, nem se vangloria. Você celebra os sucessos dos outros ou fica com ciúmes. Não é orgulhoso, nem rude.
Você age com humildade ou sempre tenta provar o seu valor? Não é egoísta. Você coloca os outros antes de si mesmo. Não se irrita facilmente. Você guarda rancor ou perdoa rapidamente. Não guarda ressentimento. Você deixa passar as mágoas do passado ou se apega à amargura. Você ama mesmo. Quando é difícil, Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículos 27 a 28. Mas a vós que ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Amar as pessoas que amam você de volta é fácil, mas Jesus nos ordena amar até mesmo os nossos inimigos. Isso significa perdoar a pessoa que machucou você, ser gentil com as pessoas que são rudes com você, orar por aqueles que o maltratam. Esse é o tipo de amor que prova que você é verdadeiramente um seguidor de Cristo. O amor é a evidência da salvação. Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35 nisto: todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é a evidência de salvação. Se o Espírito Santo está em você, ele mudará a maneira como você ama os outros. Então, pergunte a si mesmo: eu amo os outros de forma altruísta? Ou só amo quando isso me beneficia? Eu guardo rancor ou perdoo? Como Cristo me perdoou, eu demonstro amor às pessoas difíceis? Ou apenas aquelas que me tratam bem? Se você vê esse tipo de amor crescendo em sua vida, isso é um sinal incrível de que você está no caminho para o céu. Sinal 5, você suporta provações e perseguições por Cristo. Vamos ser honestos, seguir a Jesus nem sempre é fácil, na verdade. A Bíblia nos diz que os verdadeiros crentes enfrentarão provações, sofrimento e até mesmo perseguição. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz: e na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você entendeu isso? Não? Alguns. Mas todos os que seguem a Cristo enfrentarão oposição. Se a sua fé for real, você passará por desafios por causa das suas crenças. As provações são um teste para a verdadeira fé. Quando as dificuldades chegam, elas revelam a força da sua fé. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador em Mateus, capítulo 13, versículos 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Algumas pessoas dizem ser cristãs. Mas quando as coisas ficam difíceis, quando a vida não sai como planejado, ou quando enfrentam pressão por sua fé, elas se desviam. Mas um verdadeiro crente permanece firme mesmo diante do sofrimento. Porque Deus permite as provações? Se Deus nos ama, por que Ele permite que passemos por momentos difíceis? A Bíblia nos dá uma resposta clara em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E tenha a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Deus permite provações, porque elas fortalecem a nossa fé. Aprendemos a confiar mais em Deus, refinam o nosso caráter. Nós crescemos em paciência e humildade, e resistência nos aproximam de Cristo. Nós dependemos dele e não de nós mesmos. Mostram quem realmente pertence a ele.
Aqueles que perseveram provam que a sua fé é real. Você está disposto a sofrer por Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. Sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Isso significa que se as pessoas zombarem de você, rejeitarem você, ou o criticarem por sua fé, você é abençoado você. Já foi ridicularizado por suas crenças, você já perdeu amigos ou relacionamentos por causa do seu compromisso com Cristo. Você enfrentou dificuldades, mas permaneceu fiel a Deus. Se sim, esse é um forte sinal de que você está trilhando o caminho para o céu. Cristãos verdadeiros não desistem de Jesus quando a vida fica difícil. Eles se apegam a ele. Ainda mais, sinal 6. Você tem uma esperança inabalável no céu. Um verdadeiro seguidor de Cristo. Não vive para este mundo. O coração dele está fixo na eternidade. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se você é verdadeiramente salvo, o seu foco não está apenas nas coisas desta vida. Você anseia pelo céu. Você está vivendo para a terra ou para a eternidade. A Bíblia nos adverte em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso não significa que não podemos aproveitar a vida, mas significa que um verdadeiro cristão não faz deste mundo a sua prioridade. Em vez de correr atrás de dinheiro, fama e sucesso, eles investem em coisas que duram para sempre o seu relacionamento com Deus, espalhar o evangelho e servir aos outros. Você anseia pelo céu. Um sinal real de salvação é que você anseia em estar com Jesus. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8: Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Isso significa que quando você realmente conhece a Cristo, você não teme a morte. Você sabe que é apenas o começo da eternidade com Ele. Então pergunte a si mesmo: você anseia pelo céu? Ou você está apegado demais a este mundo? Você prioriza coisas eternas ou vive para os prazeres temporários? Você se vê como um visitante na terra ou este mundo é o seu lar? Um cristão verdadeiro sabe que o seu verdadeiro lar não é aqui, é no céu. Conclusão, onde você se encontra. Agora, tire um momento e seja honesto com você mesmo. Se você tivesse que ficar diante de Deus, hoje você estaria pronto. Isso não é sobre medo, é sobre a verdade. A eternidade é real. E onde você irá passar? Ela depende do seu relacionamento com Jesus Cristo. Talvez, enquanto ouve, você sinta um aperto no coração. Talvez perceba que tem vivido para si mesmo em vez de viver para Deus. Talvez você tenha se chamado de cristão. Mas lá no fundo você sabe que não se entregou verdadeiramente a Jesus. Se esse é o seu caso, este é o seu momento. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2: Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Deus não está esperando que você conserte a sua vida antes de vir a Ele está chamando você agora do jeito que você está. A graça dele é maior
que o seu passado. O amor dele é mais profundo que os seus fracassos. E os braços dele estão bem abertos. Se você não tem 100% de certeza da sua salvação, não espere mais um segundo volte. Se para Jesus hoje, faça essa oração de coração. Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador. Eu acredito que você morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Eu peço o seu perdão e entrego a minha vida completamente a você. Seja o meu Senhor, o meu Salvador e o meu maior desejo a partir desse momento. Eu escolho segui-lo. Obrigado por me salvar, em nome de Jesus. Amém. Se você acabou de fazer essa oração com sinceridade, esse é o começo de uma nova vida com Cristo. O céu agora é a sua casa e Deus está com você em cada passo do caminho. Agora cresça em sua fé. Leia a Bíblia, ore diariamente e cerque-se de crentes que vão encorajar você. E não guarde essa mensagem só para você compartilhe com alguém que precisa ouvir. Lá Jesus está voltando e a eternidade está em jogo. A grande questão é: você está pronto